Paz do Senhor, boa tarde a todos quantos virem, né? Esse vídeo, esse pequeno vídeo que mais uma vez estarei fazendo, né? Há quem diga porque que eu não faço todo dia, não vou fazer vídeo todo dia. Se o Senhor não me alertar, não determinar, fala. E aquilo que Ele me mostra também, eu sei o que Ele me mostra para mim e o que Ele me mostra para mim falar. Porque Ele fala, vai e fala. É para falar, eu sei que se é para falar, ele assume o compromisso, né? Ele assume a responsabilidade. Pode ter certeza que o que eu falo aqui, eu falo com um respaldo bíblico e pela luz do Espírito Santo, e falo também de maneira que venha surtir o efeito que o Senhor espera, né? Então eu só falo quando Ele fala para me falar. Não estou aqui para pedir, como disseram já numa mensagem, num outro vídeo, falando que logo eu vou pedir dízimo, que eu vou ficar pedindo oferta, pedindo dízimo. Não vou, nunca ninguém vai ver eu fazer isso aqui, muito menos aqui. Eu não faço nem na igreja, menos aqui eu vou fazer. Então não tem isso. Eu quero que, se puderem compartilhar e também deixar o joinha lá, é bom, né? Que aí o YouTube que vai entender que o meu vídeo está sendo útil. Mas, caso contrário, gostou, vê tudo, se não gostou, não vê tudo, se não gostou, não deleta, não se inscreve, não tem problema, não. Não tem problema, para aquele que for para servir, vai servir. Hoje, a experiência que o Senhor me passou foi uma visão, alguns dias eu escrevi, fiquei esperando o dia de o Senhor me determinar, né, me dar sinal verde. Esse vai servir para aqueles que se sentem, né, como plantação do Senhor, como uma erva do Senhor, porque Jesus falou que a plantação dele é como trigo, né? Então é uma visão que eu tive, irmãos. Nessa visão, eu estava subindo uma rua, estava assim na rua, e vi um caminhão caçamba. Aquele caminhão caçamba parou-se perto de mim e tinha muitos galhos de trigo, todo mundo sabe que é um galinho de trigo, né? Um pendão assim de trigo. E tinha vários, mas tudo colocado certinho em cima daquele caminhão. E eu estava com um feixe deles na mão. E eu tinha que pôr em cima daquele caminhão. Mas aí eu fui procurar um lugarzinho certinho de pôr. Aí eu ajeitei, aquele caminhão parou perto de mim, eu ajeitei certinho, assim. Uma coisa incrível, irmãos, que era tão nítido. Parecia real, assim, na hora que eu estava vivendo aquilo. E eu pus os galinhos ali, aquele feixe de trigo já seco. Eu peguei neles, a semente estava firme, mas já estava seco na hora de ser transformado em farinha, em trigo, em coisa mais, né? Porque ninguém come trigo. Come-se a farinha de trigo, o que ele vai se transformar depois, e bem, depois da farinha ele se transforma em pão, todo mundo sabe. Mas aí eu via aquele trigo, e eu ponhava a mão nele, eu pegava o galinho dele, estava sequinho, e ele estava a semente já sequinha, pronta para ser moída. E eu olhava e ficava assim com dó, porque eu sabia o que ia fazer. Daí disse que eu pus os galinhos ali, e de repente eu já estava em outra rua, que é uma descida. E ali naquela rua, irmãos, eles tiraram do caminhão e foi sendo posto os galhos de trigo certinho no meio da rua. Colocado certinho, né? Uma coisa linda de se ver. E eu fiquei olhando, eu vi que o molho de trigo que eu estava com ele na mão, estava lá também. E foi posto nisso o rolo, veio um rolo compressor, muito assim, um rolo. Eu entendi perfeitamente. E ele começou a passar em cima do trigo para moer o trigo, para ser usado, para ser útil. E conforme ele começou a moer aquele trigo, o Senhor começou a falar que aquele trigo são pessoas que Ele chama. Só que Ele chama para usar, Ele não tem como usar se não preparar, porque o trigo não tem como ser usado os grãos. Todo mundo sabe que para se transformar na farinha de trigo que vai fazer o pão que serve de alimento, desde o pão, né? Serve de alimento. Por isso que fala, mesmo que seja arroz, feijão, carne, um churrasco na mesa, a gente fala o pão de cada dia, né, sobre a mesa. É o pão. E aquele trigo tinha que ser amassado, tinha que ser moído. E para ser moído, aí depois Deus começou a falar, muitos é como um trigo já preparado, pronto para ser preparado, né?
E eles, a hora que começa a ser moído por Deus, ser tratado, porque Deus não usa qualquer um, irmãos, de qualquer maneira. O trigo ali representa pessoas chamadas, pessoas escolhidas, pessoas já separadas para algo, mas para esse algo o Senhor tem que moer. E aí quando ele começa a moer, quer dizer, ele começa um processo de transformação para aquela vida, porque todos, não adianta falar, não, eu estou numa igreja onde eu posso ir e ficar lá do jeito que eu sou mesmo, o pastor me aceita do jeito que eu sou, o pastor sabe que eu sou assim, o pastor sabe que eu sou assim, muitos, né, devem para Deus e todo mundo, muitos devem para o vizinho, devem para parente, muitos fazem umas coisas assim que deixam os parentes, as pessoas próximas irritadas, mas diz que Deus chamou e o pastor me aceita do jeito que eu sou, está errado. Deus vai moer, Deus tem que... O pastor pode aceitar, qualquer pastor pode aceitar a gente de qualquer jeito, mas quando é um escolhido, chamado por Deus, Deus vai tratar. De repente tem uma igreja que tem 100 membros, e só um ali é realmente servo do Senhor, que passou por um processo para ser chamado para aquilo lá. E aí, para passar por esse processo, é como moer o trigo. E aí, irmãos, nessa visão eu via o rolo. Aí, de repente, o rolo parava e Deus falou que muitos, quando entram no processo de transformação, começam a chorar, começam a implorar, começam a participar do ciclo de oração. Ai, Senhor, está difícil, eu não estou suportando, eu não vou aguentar. Ai, Senhor, eu acho que eu não nasci para isso, eu não suporto. O Senhor me dá vitória porque eu não estou aguentando. Aí Deus cessa, para, porque não tem como. Deus é amor, né? E é uma pessoa de certo, é sincera, é fiel com Deus, quer ser alguma coisa na presença do Senhor, mas a hora que o Senhor começa o processo, não suporta, começa a chorar. Começa a chorar sim, né? Mas chorar pedindo para Deus dar graça, dar força, fazer com que eu vença. Estou chorando porque está difícil, mas não tire de mim esse processo, faz com que eu vença. E pedir para Ele, segura nas minhas mãos, não deixa eu me desanimar, não deixa eu perder essa oportunidade, eu quero ser. E aí ele prossegue no processo de moer, para transformar a semente do trigo, em farinha de trigo, que vai ser fabricado um pão. Quando chega a ser o pão, é porque já chegou naquela posição que Deus quer, e aí Deus começa a usar. Por que tem uns que né? As pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa aí, esses dias estava só o pó, só chorava pelos cantos, tudo é a pessoa que está passando pelo processo. E aí passa e vence ser moído. Então o Senhor me mostrou dessa maneira, irmãos, que a pessoa que é chamada, escolhida, separada, é como aquele trigo. Como aquele trigo, que já está preparado, já está com os galinhos, né? Já está seco, preparado para ser moído. E aí o moer, o processo, aquele fato de aquele rolo compressor ir passando por cima daqueles cachos de trigo, era o processo de moer, de transformar aquele trigo em farinha de trigo. Moer, a gente sabe que vai para os moinhos, não de processo, né? Lá é diferente, as máquinas, tudo, mas Deus me mostrou feito um rolo compressor. E eu fiquei com muita dó, eu fiquei desesperada, assim, eu olhei e falei, aí porque eu sabia que aqueles galhos, certos tipos de pessoa, aí eu comecei a chorar, eu chorando assim, olhando um rolo compressor passando por cima, e falando, dá força para um, dá força para outro. Eu falo assim, irmãos, porque eu passei pelos processos. Eu fui passando pelos processos, só Deus sabe, né? E ainda passo por processos do Senhor, que o Senhor faz, prepara, é para isso, então tem que ser dessa maneira. Muitas vezes a gente cai naquele, né? Agora hoje eu já estou, como se diz, já 70 anos, já não preciso muito, é que o Senhor usa os mais novos, mas mais novo não quer saber, então Deus trata e vai moendo aqueles trigos mais, né? E moe para chegar a ser no ponto que Deus quer. Então, esse vídeo que eu vim gravar hoje foi para isso, para que você que tem um chamado, você que alguém falou, você escolhida, chamado por Deus para fazer tal coisa, para ser tal coisa, porque falar, né? A gente fala, você é um servo de Deus, Deus te escolheu para isso, a pessoa fica toda feliz, mas quando fala assim, pode se preparar para o processo.
Pode se preparar para o processo, porque o processo ele tem que passar pelo processo, porque Deus não quer qualquer pessoa de qualquer maneira. A obra dele, as coisas dele são muito sensíveis, são muito, sabe, são uma coisa muito preciosa para ser feita de qualquer maneira. É uma coisa muito, sim, que Deus, ele faz, mas ele vê quem que vai fazer para ele. Ele não põe para qualquer um fazer, ele não entrega na mão de qualquer um. Então, que fique para meditação hoje, né? Eu creio que o Senhor, porque eu andei fazendo os estudos, e eu fico na dispensação do Senhor, para Ele falar para mim, mostrar, porque daí Ele mostrando, fica mais fácil de eu vir aqui e fazer um vídeo, né? Fica mais fácil de eu vir aqui e passar aquilo que Deus me mostra. E hoje foi isso, irmãos, que vocês recebam aqueles que já têm um chamado, aqueles que realmente, né? Tem um chamado do Senhor, é o momento, Deus está precisando, está chamando homens e mulheres, Deus está olhando do céu, preparando, olhando para ver aqueles que Ele vai atrair para Ele, para fazer para Ele, né? Só que lembre-se, sinta-se honrado de ser escolhido, de ser chamado, sinta-se honrado, porque daí você vai suportar e vai passar pelo processo e vai se tornar um instrumento de poder na mão do Senhor. Amém? Deus abençoe. Por hoje é só. Minha oração é de que você venha ter força, que você venha suportar o processo pelo qual você pode até passar. Eu não sei se voltarei ainda falando nessa questão, não sei, né? Eu creio. O Senhor tem uma experiência que é terrível, terrível. Assim, mas eu fico assim, eu olho, eu penso, porque eu marco, eu tenho mania de escrever, né, tudo. E eu fico pensando nessa, não faz muito tempo que Deus me deu, não faz tempo, mas eu fico muito assim, a gente se preocupa, né? Com a maneira que as pessoas vão receber, com as maneiras, apesar de que eu faço assim, mas eu sei que Deus, Ele se encarrega, porque Ele me determina a fazer e se encarrega do resultado. Aí fica a dispensação do Senhor. Mas hoje foi isso, o Senhor foi falando no meu coração. Eu sempre, assim, correndo com uma pessoa ou outra em casa, a gente fica sem aquele tempinho hábil de vir, porque se eu vim aqui e ficarem me chamando, não dá, né? Aí, mas só que, graças a Deus, hoje eu fiz isso que o Senhor mandou falar para hoje, que quem tem um chamado, preste atenção nisso. Seja um trigo, mas suporte também, porque nós não pode ficar eternamente eu não sei como é, um pendão, né? Um galinho do trigo, com semente ali dentro. A semente está ali, já secou, amadureceu, está perfeito, secou, está esperando um momento de moer. Então não tem como ficar ali, continuar ali aquele pendão de trigo sem ser moído. E para ser realmente, aquele útil para o Senhor, vai ter que ser moído, vai ter que ser tratado, passar por um processo para chegar a ser aquilo que Deus espera. Amém? Um beijo, paz do Senhor para todos.